Olá, querido estudante, você que assiste às aulas Paraná, é com imenso prazer que eu trago mais uma aula para você. Eu sou o professor Varley e hoje nós temos um grande objetivo, que é compreender como que o calor se propaga nos fluidos. É claro, a primeira pergunta que você deve fazer é: o que é um fluido? Um fluido é toda substância que pode escoar com facilidade. Por exemplo, dá uma olhada nessa figura. Os líquidos, eles conseguem escoar, então eles são fluidos. A água, o óleo, qualquer elemento que esteja no estado líquido, ele se comporta como um fluido. Só que você tem que tomar um grande cuidado. Olha só, vem para cá. Qual é o cuidado? Os gases também conseguem escoar com facilidade. Ora, se eles conseguem escoar com facilidade, eles também são fluidos. Os gases são fluidos. Isso pode aparecer na sua prova, isso pode aparecer um dia no seu vestibular, isso pode fazer parte de qualquer prova que um dia você pode fazer. Então, olha só, agora que nós sabemos o que é um fluido, nós podemos ir um pouquinho adiante. Vamos falar da transmissão de calor que ocorre nesse tipo de matéria, numa matéria que pode escoar com facilidade. A transmissão de calor nós vamos chamar de convecção. Convecção é a transmissão de calor que ocorre nos líquidos e gases. Você pode pensar assim também. Então, olha só, eles ocorrem nos fluidos, né? A convecção ocorre em fluidos. E como que o calor se propaga? O calor se propaga nos fluidos por deslocamento de matéria. Por trocar a matéria de lugar. A matéria se move. Ela vai trocar de lugar e desse modo o fluido ele vai trocar calor. Dá uma olhada só. Você pega uma panela e coloca no fogo. Panela com água, é claro. Com o passar do tempo, você vai reparar que a água ela começa a se mover. Ela começa, antes dela entrar no estado de ebulição, ela começa a se movimentar, forma um redemoinho. Por quê? Porque a água ela está trocando de lugar. Uma parte de baixo ela está indo para cima e a parte de cima está indo para baixo. Então ela está fazendo o que nós chamamos na física de corrente de convecção. Beleza? Se você pegou essa ideia, vamos estabelecer um parâmetro, algo que você não pode esquecer. O deslocamento de fluido. Como é que ocorre o deslocamento de fluido? Pessoal, não esqueça disso, tá? Não esqueça. Tudo que é frio, ele tende a ficar embaixo. Tudo que é quente, ele tende a ficar em cima. Então, eu posso estabelecer isso como regra. O quente sobe e o frio desce. O quente sobe e o frio desce. Beleza? É dessa forma que ocorre o deslocamento de fluido, a transmissão de calor por convecção. Se você pegou essa parte, eu agora vou trazer aqui um exercício só para você praticar. Dá uma olhada só. Esse exercício ele fala o seguinte: em supermercados é comum os freezers na horizontal ficarem abertos. Isso contraria o senso comum de que aumenta o consumo de energia elétrica, a energia que para manter esse freezer ligado. Explique por que os freezers podem ficar abertos sem muito consumo de energia elétrica. Pessoal, você vai ter um tempo para fazer esse exercício e eu tenho certeza que você vai acertar. Lembre-se, é aquele freezer que fica na horizontal, comprido na horizontal, beleza? Você terá um tempo. Faça esse exercício que depois nós vamos fazer a correção.
Então, caro estudante, acertou esse exercício? Né? Com certeza você já foi no mercado e viu um freezer na horizontal. Geralmente, né, alguns até ficam abertos e, né, muitas pessoas se questionam por que ele fica aberto, não vai consumir bastante energia elétrica? A resposta é não, não vai consumir muita energia elétrica. Por quê? Pessoal, porque justamente o ar frio ele fica embaixo, o ar quente ele sobe. Então, todos aqueles alimentos que estão dentro do freezer, eles estão numa temperatura muito menor. E o ar ao redor desses alimentos, pelo fato deles estarem em uma temperatura menor, pessoal, eles vão ficar embaixo. O ar vai ficar embaixo e o ar quente fica em cima. Então, não tem um consumo elevado de energia elétrica. Um detalhe, por que o ar frio ele fica embaixo? Pense assim, o frio, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Então, essas moléculas fazem com que o ar frio seja mais denso que o ar quente. E aí, o mais denso ele fica embaixo, o menos denso fica em cima, tá? É um detalhe bem importante. Se você compreendeu o exercício e compreendeu a transmissão de calor por convecção, vou falar de uma aplicação. Aplicação, a geladeira. A geladeira, por que o freezer fica em cima? Aquela parte que faz o gelo fica em cima. É pelo mesmo motivo que o ar-condicionado também, nas salas, também fica em cima. Por quê? Aliás, aproveitando, vou te falar como é que funciona a geladeira. A geladeira, ela tem o motor e ela tem um encanamento de alumínio por trás que passa por dentro do freezer. Dentro desse encanamento, um caninho de alumínio, tem um gás chamado freon. Mais adiante, você vai estudar que os gases, você vai aprender isso, que os gases, quando você pressiona eles, ele joga calor fora. Quando você libera o gás da pressão, ele rouba o calor do ambiente. Então, o que acontece? O gás, o motor, ele comprime o gás e ao passar por dentro do freezer, o motor libera e então ele vai se expandir. Nesse processo ele vai roubar o calor daquela parte de cima. E aí ele rouba o calor e vai passar por trás da geladeira e lá o motor comprime. Ao comprimir ele vai jogar o calor fora, atrás da geladeira. Quem nunca secou alguma roupa atrás da geladeira, não é verdade? Então é assim que funciona a geladeira. Na parte superior, então ali o ar vai ficar mais frio. Lembre-se, mais frio, mais denso. E aí ele vai descer. Ele fica denso, ele desce. Quando ele desce, ele vai deslocar uma massa de ar quente lá em cima. E dessa forma ocorre as correntes de convecção. Beleza? Dá uma olhada nessa figura. Lembre-se sempre, o ar frio ele desce, o ar quente ele sobe. Beleza? Um detalhe também importante. Falando um pouco das queimadas. As queimadas têm alguma coisa a ver com a convecção? Tem sim. Olha só. Quando tem uma queimada, muitas vezes a dificuldade do bombeiro chegar próximo de onde tem muito fogo é por causa das correntes de convecção. Pela diferença de temperatura do ar próximo da fogueira e mais afastado, você tem então, pessoal, as correntes de convecção ao redor da fogueira. Isso, né, você tem uma transferência de calor e é muito perigoso. Lembre-se, a fogueira ela vai se alimentar do oxigênio. Então, pessoal, por isso que muitas vezes o fogo ele está muito grande, é muito difícil, né? As pessoas não conseguem chegar perto. Beleza? E é claro, pessoal, agora eu vou trazer mais um exercício para você, um exercício só para você aplicar o que você viu no início dessa aula. E esse exercício ele traz o seguinte, vai falar assim, ó. Sabemos que a brisa marítima é um dos fatores que torna o litoral um lugar agradável. A partir dos conceitos da convecção térmica, descreva com suas palavras o que é a brisa marítima e qual é a direção que ela ocorre durante o dia e durante a noite. Pessoal, vou te dar um tempo, pensa na brisa marítima, também tem relação com a convecção. Vou te dar um tempo e eu espero que você acerte essa questão.
Então, caro estudante, você acertou esse exercício? Lembre-se, a praia, quando você vai, você sempre tem aquele vento gostoso, né, que nós chamamos de brisa marítima. Tem relação com a convecção? Você sabe que tem. Mas, então assim, como é que ocorre a convecção lá no litoral? Olha só, a convecção lá no litoral, ocorre devido a esse fator. Você tem a água, muita água e bastante areia. Então, o que acontece? Durante o dia, veja, o sol chega tanto para o mar quanto para a areia, em mesma quantidade, em mesma proporção. Veja, o sol não escolhe aquecer mais a água ou mais a areia, chega a mesma quantidade de calor. Mas então tá, o que acontece? Como a água ela é um elemento diferente do elemento que compõe a areia, durante o dia, a areia, pessoal, lá na frente você vai estudar algo chamado calor específico. A areia, ela tem um calor específico menor. Isso quer dizer que chega a calor e ela varia bastante a temperatura. E a água nem tanto. Ou seja, em cima da água, o ar ele está frio durante o dia. Em cima da areia, o ar está quente durante o dia. E aí o ar quente, ele dá espaço para o ar frio que vem do mar. E aí, então, o ar vem da água para a areia durante o dia. Isso é uma corrente de convecção, isso é a brisa marítima. E à noite? À noite inverte. Lembre-se, pessoal, sempre assim na natureza, um corpo que aquece rápido, ele também esfria rápido. Então, à noite, o que acontece? Tanto o sol vai embora e tanto a água quanto a areia, elas vão perder calor. Só que então o que acontece? A areia perde calor e a temperatura baixa rapidamente. A água perde calor e a temperatura não baixa rapidamente. Então o que acontece? Durante a noite, o ar em cima da areia fica frio e o ar em cima da água fica levemente quente. E aí, pessoal, durante a noite o ar sai da areia e vai para a água. Inverte a corrente de convecção. Beleza? Eu tenho certeza que você acertou esse exercício. E é claro, né? Então assim, fazendo uma retomada, o que nós vimos nessa aula? Deslocamento de fluidos. Mais uma vez, desde o início, fluido é toda substância que consegue escoar com facilidade. Olhando por essa ótica, você pode pensar nos líquidos e nos gases. Qualquer substância líquida é um fluido. Qualquer substância gasosa também é um fluido. Deslocamento de fluidos. Lembre-se, o frio vai para baixo, o quente vai para cima. Isso é importante. É por isso que o freezer fica na parte de cima da geladeira. E por último, transmissão de calor por convecção. A convecção, lembre-se, é uma transmissão de calor que ocorre nos fluidos. E como é que ocorre essa troca de calor nos fluidos? Pessoal, por deslocamento de matéria. A matéria troca de lugar. Devido a isso que nós já mencionamos, o frio e o quente, a matéria troca de lugar, formando o que nós chamamos de correntes de convecção. Então, essa foi a nossa aula. Eu tenho certeza que foi produtiva para você. Desejo a você muito sucesso e, acima de qualquer coisa, se cuide. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.